Os Estados Unidos podem deixar a Organização Mundial de Saúde já no primeiro dia de mandato do presidente eleito Donald Trump. Na Flórida, um bom samaritano deixa dólares no jardim como presentes de Natal. No Brasil, sobe para 8 o número de mortos na queda da ponte entre os estados do Maranhão e Tocantins. E ainda as notícias internacionais. Agora, no Brasil News. Boa noite. Os Estados Unidos podem deixar a Organização Mundial de Saúde já no primeiro dia de mandato do presidente eleito Donald Trump. A equipe de transição presidencial de Donald Trump pode já ter preparado a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de acordo com a agência de notícias Reuters. Um especialista em direito da saúde diz que isso pode acontecer no dia 20 de janeiro, no primeiro dia de mandato de Trump. O jornal britânico Financial Times foi o primeiro a relatar o plano. No entanto, a equipe de transição de Trump não se pronunciou sobre o assunto. Em coletiva de imprensa, no início do mês, o diretor-geral da OMS comentou sobre uma possível saída do país da organização. We're ready to work together, and I believe, the U.S. leaders understand that, the U.S. cannot be safe unless the rest of the world is safe. Agora presta atenção nesta história. Um homem na Flórida deixou milhares de dólares no jardim. O dinheiro era para qualquer pessoa que estivesse passando por dificuldades financeiras. As informações com a repórter Lorena Gomes. O bom samaritano de São Petersburgo deixou $4.000 espalhados no gramado em frente à casa dele. O aviso foi dado no Facebook. Quem precisasse era só passar no local e pegar a quantia necessária. Em poucos minutos, uma fila de carros se formou no endereço. Com muitas pessoas chegando e sem conseguir dizer não, o homem acabou doando mais de $10.000 no total. Ele disse que a experiência o ajudou a se curar e conectar com outras pessoas nessa época do ano. Segundo ele, a ideia surgiu depois de perder a companheira com quem viveu por 27 anos. E ainda sobre ações natalinas, centenas de surfistas vestidos de Papai Noel foram à praia de Cocoa Beach manter viva uma tradição que dura 16 anos. Segundo os organizadores, o evento, que acontece na véspera de Natal, reuniu cerca de 15 mil pessoas. Além de músicas, o público pôde comprar camisetas. A renda é para instituições de caridade que ajudam crianças e adolescentes. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o cancelamento de shows de drones. Empresas que faziam espetáculos semelhantes ao que aconteceu no centro de Orlando no último fim de semana anunciaram o fim das atrações. O Universal Studios informou uma pausa nas apresentações, mas não disse o motivo. Um dos hotéis da rede Marriott, que também tinha um show semelhante para os hóspedes, também comunicou o cancelamento. 200 drones estavam programados para subir ao céu da maior propriedade da companhia, todas as noites entre os dias 25 e 30 de dezembro. A empresa também não informou o motivo. Os anúncios acontecem em meio às investigações da Agência Federal de Aviação sobre a queda de drones durante o show no centro de Orlando. O incidente deixou uma criança de 7 anos ferida. O menino foi hospitalizado, passou por cirurgia e se recupera bem. E uma ótima notícia para quem gosta de viajar e levar o pet. Foi lançado o primeiro cruzeiro para turistas com cães e ele sairá da Flórida a partir do ano que vem. O navio, com capacidade para 2.650 passageiros, poderá acomodar até 250 cães. Para embarcar no Islander da companhia Margaretaville at Sea, os animais deverão estar com as vacinas em dia e passar por uma avaliação com um veterinário. A embarcação terá áreas privativas de descanso, espaços para tosa, massagem e uma programação especial que vai contar com concursos de fantasias e desfiles. No entanto, os cães devem permanecer com as coleiras em áreas públicas e no restaurante.
Alguns locais, como cassinos, spa e os decks de piscina, serão exclusivos para os humanos. As viagens estão previstas para o final de 2025, com saídas de Tampa, na Flórida. A seguir, no Brasil, as atualizações sobre as buscas das vítimas da queda da ponte entre os estados do Maranhão e Tocantins. E ainda as notícias internacionais. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Eu sou Eliana Pintor Marim e estou aqui com as minhas colegas senadora Teresa Ruiz. Olá! E deputada Shanique Spey. Hello! Para vos desejar um Natal feliz e um ano novo cheio de felicidades. Merry Christmas and have a Happy New Year. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. A polícia do Rio Grande do Sul investiga o caso de uma confraternização em família que acabou com mortes e hospitalizados. Todos comeram um bolo. Arlene Balieiro tem os detalhes. Boa noite a todos. O corpo de uma das mulheres que morreu após comer um bolo foi velado nesta quinta-feira. As outras duas foram sepultadas na quarta em Canoas, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Estado investiga a morte das três. Elas passaram mal após comer um bolo durante uma confraternização familiar de Natal na segunda-feira. Outras 3 pessoas também sentiram-se mal e foram hospitalizadas, entre eles uma criança de 10 anos. 2 continuam internadas. Todos são da mesma família. A mulher que preparou a sobremesa também está hospitalizada. Segundo uma amiga deles, o bolo era uma tradição familiar. A polícia agora trabalha com 2 linhas de investigação: intoxicação alimentar ou envenenamento. Foi colhido material genético das vítimas, além de perícia no bolo e ainda na casa onde ele foi feito e no apartamento onde ele foi consumido. Os investigadores também pediram a exumação do corpo do marido da mulher que preparou o bolo. Ele morreu em setembro, supostamente por intoxicação alimentar. A polícia quer saber se os 2 casos têm alguma relação. E 11 estados brasileiros estão em alerta laranja para chuva forte, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. As chuvas intensas estão previstas para a partir desta quinta-feira até a próxima terça-feira, dia 31.
Entre os estados estão Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Para outras regiões do país foi emitido alerta amarelo. Ao longo desse período, muita chuva também é prevista no norte, centro-oeste e no sudeste. São esperados acumulados mais de 200 milímetros. Alerta para riscos de inundações, alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Lembrando que Goiânia passou por muitos transtornos com a última chuva. Nessa semana, os temporais derrubaram muros, invadiram comércios e arrastaram carros. E o motorista da carreta que se envolveu no acidente com um ônibus e um carro de passeio em Minas Gerais compareceu à polícia na segunda-feira. Ele prestou depoimento e foi liberado. Ele apresentou uma liminar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que dava a ele a permissão de dirigir. O documento revogava a suspensão da carteira de habilitação que havia sido suspensa após uma blitz em 2022. O motorista fugiu do local do acidente. A polícia chegou a fazer um pedido de prisão preventiva que foi negado pela Justiça. O acidente em Teófilo Otoni, no último fim de semana, deixou mais de 40 mortos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse foi o acidente mais letal desde 2008, quando deram início às estatísticas nas rodovias federais. Mais corpos foram resgatados da queda da ponte entre o Maranhão e o Tocantins. A polícia continua investigando o caso. Nos últimos 2 dias, 4 corpos foram encontrados no rio Tocantins pelos bombeiros. Com isso, o número de mortos subiu para 8, enquanto 9 continuam desaparecidos. A ponte Juscelino Kubitschek, na fronteira entre os estados do Tocantins e Maranhão, cedeu no domingo, derrubando ao menos 10 veículos. Entre esses, um caminhão que transportava ácido sulfúrico. Mergulhadores só puderam iniciar as buscas nas águas do rio, com profundidades de até 48 metros, após ter sido confirmado que não há risco de contaminação por substâncias químicas. A via, construída em concreto armado, foi inaugurada em 1960 e tinha 533 metros de extensão. Com a tragédia, moradores de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, passaram a cruzar o rio em barcos. A ponte desempenhava um papel crucial no transporte de bens essenciais, como alimentos, entre os estados e era uma rota importante para o deslocamento de muitos trabalhadores das 2 cidades fronteiriças. Os tanques dos caminhões carregados de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas que caíram no rio Tocantins com o desabamento da ponte estão intactos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Ainda, segundo a Secretaria, o risco de vazamento e contaminação é mínimo. Após encerrar o período das buscas pelas vítimas, um plano vai ser aplicado para a retirada do material. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. Ao menos 3 pessoas morreram e outras ficaram feridas em um ataque durante uma coletiva de imprensa no Haiti. Os repórteres aguardavam uma coletiva de imprensa com o ministro da Saúde na reabertura do hospital da Universidade Estatal do país, quando foram atacados com tiros. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra os jornalistas deitados no chão. Outros pulam o muro na tentativa de deixar o local. O marido desta mulher foi um dos mortos no tiroteio. Autoridades lamentam o ocorrido e prometem justiça. Nous présentons sympathie by toute famille, en particulier by PNH là et by toute association journaliste et nous garantir que ça
il n'y a pas prêté sans conséquence. As gangues armadas já controlam quase toda a capital, Porto Príncipe, e avançam pelo restante do país. Os ataques a hospitais é uma forma de demonstração de força ao governo. A aeronave de fabricação brasileira que caiu no Cazaquistão pode ter sido derrubada pela defesa russa, de acordo com a Reuters. Um vídeo que foi publicado nas redes sociais mostra o momento em que o voo da Azerbaijan Airlines caiu no Cazaquistão na quarta-feira. 67 pessoas estavam a bordo, 38 morreram e os outros 29 sobreviventes foram socorridos. A agência de notícia Reuters apurou que a aeronave, que tem a fabricação brasileira, teria sido derrubada pelas defesas aéreas russas. Isso de acordo com 4 fontes com conhecimento das conclusões preliminares da investigação. No entanto, o Ministério da Defesa russa ainda não se pronunciou sobre o assunto. O avião caiu perto de uma cidade depois de desviar de uma área do sul da Rússia, na qual Moscou usou sistemas de defesa aérea contra ataques de drones ucranianos nos últimos dias. E você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite.